Graça e paz, igreja, amém? Amém. Eu vou tentar pregar. Confesso que vai ser um pouco difícil para mim hoje, né? Eu falei já para algumas pessoas que eu estou vivendo um misto de emoções e eu, e eu glorifico a Deus porque não é diferente, né? Porque às vezes eu até falo para algumas pessoas assim, olha, você está sentindo alguma coisa? Então é normal? Você está normal? Porque o difícil é se você tiver que sentir tristeza e não tá sentindo tristeza, se tiver que sentir alegria e não tá sentindo alegria, aí tem alguma coisa errada. Mas enquanto você tá tendo as emoções nos momentos certos, é normal. Queria que você curvasse sua cabeça para a gente orar, para a gente dar início neste momento agora. Senhor, eu quero te entregar, continuar te entregando este culto a Ti, Pai, de adoração a Ti. Leva cativa as nossas mentes a Ti, Senhor, as mentes de todos que estão aqui, para que a gente possa ouvir a Tua voz, Pai, ouvir a Tua direção, para que a gente possa, que essa palavra possa cair no nosso coração como uma semente fértil e que ela venha multiplicar no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Antes de ler, eu queria dizer que eu estava ali no fundo pensando, né, e olhando para tudo isso, toda a nossa casa de oração. E eu me lembrei lá atrás, quando eu cheguei aqui, né? Cheguei uma menina assustada, numa terra que aonde eu não conhecia, sem ninguém, com 3 filhos pequenos. A Isabela tinha 4 anos, ela tá me lembrando ali. A Isabela tinha 4 aninhos, e aí o Davi tinha 6, o Felipe já tinha 13. Então o Felipe era o meu mais velho, tinha praticamente a idade da Isabela hoje, né? Então já se passaram mais de 7 anos que eu vivi aqui. E eu vim para cá com uma esperança muito grande no meu coração. E engraçado que eu me lembrei hoje que quando eu vim para cá, aconteceu da mesma forma que eu tô indo embora. Foi no susto. As coisas aconteceram numa semana, e eu acho que na mesma semana eu avisei as minhas irmãs. Nós falamos tchau, e a mudança veio, e enfim, né? A gente foi conversando ao longo do tempo. Eu me lembro que no primeiro ano ainda foi um ano assim muito turbulento, né, para a gente se conversar, para a gente organizar as ideias, porque era tudo muito confuso. Eu tinha vindo para um lugar que não tinha nenhuma família, não tinha ninguém, e aí eu acho que elas não entendiam muito isso, apesar de eu já ter mudado várias vezes de várias cidades, uma longa história. E mas eu tinha uma esperança muito grande no meu coração. Eu tinha uma certeza que o Senhor iria fazer algo novo. E o Senhor fez. Né? E as coisas foram acontecendo. Eu me lembro que eu congregava numa determinada igreja, uma denominação que eu já tinha vindo dela, né? Que eu tinha me convertido. Só que estava muito difícil. Eu me lembro que eu comecei a orar, Senhor, põe uma igreja aqui pertinho de mim e tal. E aí veio a única pessoa que eu conhecia, que era a vizinha de frente, e falou: Você está vendo que vai inaugurar uma igreja ali na esquina? E eu me lembro, né, que eu fui no primeiro dia, no dia da inauguração, dia 7 de setembro, e eu fui naquele dia e nunca mais saí, né? Eu nunca mais saí. Eu me lembro que eu passei numa semana seguinte, assim, eu encontrei o pastor Paulo e a pastora Priscila, assim, com os meninos, tudo pequenininho dentro de um carro. Nem lembro que carro que era, mas era um carro velhinho, não era? Acho que isso eu lembro. Era um carro bem velhinho, assim, tem um monte de criança dentro. E eu falei assim: Oi, pastor, sou eu, a Selma. E eles ficaram até meio assustados assim comigo. E eu falei: Não, mas é eu que fui lá e eu vou continuar congregando. E eu me lembro que eu continuei e continuei. E eu sou grata a Deus porque o Senhor até aqui me sustentou.
E eu creio que ele vai continuar sustentando, né? Eu queria ler com vocês Josué 1:3, que diz assim. Quem quiser abrir, Josué 1:3. Josué 1:3 diz assim, ó: Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Essa palavra, é, ela tem vindo à minha mente, ao meu coração, desde semana passada. Semana passada eu andando, né? Eu estava trabalhando em 2 lugares e quando eu estava trabalhando para um, eu fui visitar alguns clientes. E para mim é uma dificuldade, às vezes, e é, ir a pé ou ir sozinha, enfim, às vezes enfrentar algumas coisas que eu tenho uma dificuldade com algumas coisas. Eu estava compartilhando hoje com o André sobre isso, com a minha irmã. E quando eu caminhava, eu conversando com algumas pessoas que eu precisava atender, aliás, eu não conhecia, eu tinha que chegar, me apresentar, enfim. E aí eu falando para o Senhor assim, poxa Deus, como é difícil isso para mim, como eu queria alguém do meu lado, né, para fazer isso junto comigo, porque aí me dava força, eu conseguia, eu acho que me desenvolver melhor. E eu falando assim, no meu íntimo com Deus, na minha mente, e eu falando, e o Senhor falou assim, ei, eu direciono e você pisa e avança. Isso foi tão forte dentro de mim, porque nessa passagem é uma ordem que Deus dá a Josué. Quando Moisés ele morre, né? Ele morre não, ele sobe. Quando Moisés morre, aí Josué assume o povo do Egito para entrar na Terra Prometida, porque até então eles não tinham entrado, né? Moisés morre antes disso. Essa promessa foi dada a Moisés. Ele diz assim: Eu darei todo lugar em que pisarem, conforme eu prometi a Moisés. E lá embaixo ele diz assim: Olha, Moisés, você seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Sabe? E essa palavra, ela tem vindo assim muito claramente ao meu coração, né? E semana passada, se eu não me engano, acho que o que o pastor pregou, ele diz assim, olha, você precisa aprender a pegar tudo que você tem e consagrar a Deus. Se você tem um desejo no seu coração, você pega ele e consagra ao Senhor. E aí, não tenha dúvida, você consagra a Deus e prossiga, porque o Senhor ele vai trazer revelação se é ou se não é. Ele vai te conduzir se pisa ou não pisa. Se você está tendo cuidado de tomar, né, tomando cuidado de cumprir a palavra dele, de cumprir o propósito, você está sendo uma pessoa honesta, você está seguindo pelo caminho certo, você não está infringindo alguma lei, prossiga. Então, sempre que precisar, peça ao Pai. Sabe, muitas vezes a gente acha que o dinheiro vai resolver todas as coisas. A gente acha que a gente tendo conhecimento, a gente resolve todas as coisas. Se a gente tiver influência, a gente resolve todas as coisas. Mas a gente não pode esperar por essas coisas para resolver os nossos problemas. Nós precisamos prosseguir. Porque o que Satanás mais quer na minha vida e na sua vida é que a gente paralise e a gente não avance. Ele quer que a gente permaneça naquele estado de inércia, naquele estado de calamidade, de mediocridade. Por quê? Porque quanto mais você continuar assim, mais você vai ouvir. Eu não te falei? Isso aí não dava certo. Tem que fazer daquele outro jeito. Do jeito errado, do jeito que é mais rápido. Sabe? E assim, como ser humano, a gente realmente, muitas vezes, a gente olha para as circunstâncias. Quando Josué foi herdar, né, foi lá, porque Moisés mandou alguns espias,
E alguns deles olharam para o tamanho do homem que tinha naquela terra e falou: a gente não vai conseguir. Mas Josué olhou para o tamanho da possibilidade que aquela terra iria dar a ele. Você sabe qual a terra que você quer pisar? Você sabe qual o caminho que você quer andar? Qual a possibilidade que se andar por aí você vai ter na sua vida? Você precisa ter essa certeza no coração. Sabe por quê? Porque se a gente não tem a certeza, existe uma frase que assim, né? Ah, aquele que não sabe o caminho que quer, qualquer lugar tá bom. Não é assim? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá boa. Eu já falo o seguinte, quem não sabe o que quer, nada tá satisfeito. Porque nem o que tá satisfeito. Eu não sei o que eu quero, o que eu tenho também não sei se é para mim. E aí, a gente precisa aprender a servir ao Senhor e não ao dinheiro. A servir ao Senhor e não somente nas minhas possibilidades ou na minha mente. Não tem condições de eu ter uma mente, uma mentalidade de abundância e uma mentalidade de escassez ao mesmo tempo. Deus é abundância. Se ainda não tem abundância na sua vida, peça a Ele, consagre a Ele o que você tem. E Ele multiplicará. Quando nós ofertamos ao Senhor, Ele diz que Ele vai repreender o devorador. Existe uma promessa. E eu preciso crer nessa promessa. Às vezes a nossa vida está uma bagunça, mas por consequência nossa. Porque eu desviei o caminho. Porque eu fiz aquilo que não deveria ter feito. E aí, a gente precisa tomar cuidado hoje em dia, porque enquanto nós confiarmos no que eu posso, no que eu tenho, na visão daquilo que eu necessito, enquanto eu colocar a confiança nisso e não colocar a confiança no Senhor e descobrir que a sua abundância é incompreensível, eu vou continuar vivendo uma história que eu acho que ela não é para mim. Quando eu cheguei aqui, eu tinha certeza que eu ia viver uma nova história, mas eu ainda não sabia como. Eu não tinha ideia de quando ia ser. E eu não tinha ideia do plano que ia ser. Eu só tinha ideia que eu vim. Eu não estava conseguindo, naquele momento, cuidar dos meus filhos na terra onde eu estava. Estava passando uma dificuldade e aqui teve uma porta aberta e eu agarrei naquilo. E o Senhor foi colocando aquilo que eu necessitava. Quando nós limitamos aquilo que o Senhor tem para nós, nós limitamos a receber e possuir aquilo que é nosso de direito. A Bíblia diz que antes mesmo, né, de nós existirmos, tudo já estava pronto, já está preparado, existe um plano para cada um de nós. Nós precisamos descobrir como acessar isso. Precisamos descobrir aonde procurar, como fazer, aonde encontrar. Só que muitas vezes eu fico presa naquilo que ainda me falta. E a minha vida fica girando só em volta daquilo. Como a gente se prende como ser humano em cima daquilo que falta para nós? Ah, eu quero trabalhar, mas eu não conheço ninguém lá, ou eu não tenho experiência. Ah, eu quero servir na igreja, mas eu não tenho dom nenhum. Gente, eu me lembro que quando eu fui, eu já passei por alguns ministérios, e quando eu chegava no ministério, eu queria tanto servir, porque eu falava que eu não era membro de cadeira. Eu gostava de usar essa frase, falei, Senhor, eu não gosto de ficar na cadeira, eu quero servir. E quantas vezes eu fui lavar banheiro? Porque eu sabia limpar. Eu fui fazer café, porque era o que eu sabia fazer. Sabe, o Senhor vai acrescentando. À medida que nós vamos apossando, à medida que nós vamos avançando, o Senhor vai colocando mais dele sobre nós.
Nós precisamos deixar, né, de- é, 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 deixar de relutar, né, quanto às nossas vontades e começar a acreditar no Senhor. Quando o povo saiu do deserto, de Israel, eles tinham um desejo, né? Eles tinham um desejo de não estar mais naquele lugar, eles tinham um desejo de não ser mais escravos. E à medida que eles foram caminhando, eu acredito que todos já conhecem histórias, eles foram vendo as dificuldades ao meio do caminho. E eu até falei sobre isso ontem no TPM também, né? E eles foram vendo as dificuldades no meio do caminho. E aquelas dificuldades foram se tornando um monstro dentro deles. E aí eles começaram a murmurar. E eles começaram a reclamar daquilo que eles tinham. Sabe? O Senhor mandava maná para eles e daqui a pouco o maná já enjoei, entendeu? Não quero isso mais. Ah, eu quero comer um pão com Nutella, eu acho, se fosse no dia de hoje. E eles começaram a relutar. Eu ontem eu estava vendo, ontem, nossa semana eu estou vendo de novo The Chosen, né? Que fala. E aí eu vendo a multiplicação dos peixes e os pães, né? Eu fico imaginando assim, nossa, naquela época era só o pão e o peixe, né? E aquele povo comia aquela coisa assim com a maior delícia, né? Porque tinha um sabor diferente cada pão. E hoje a gente tem tanta variedade e a gente reclama tanto. Hã? Couve, couve, multiplica. E a gente reclama do que tem, não está satisfeito. Sabe, eu passei esses últimos 2 anos na clínica, né? E para mim, eu já falei isso com o pastor, foi uma experiência fantástica, foi um nível de crescimento exorbitante, tanto profissional como pessoa. E eu vi tantas pessoas passarem por ali e reclamarem do café com leite e o pão de manhã. E aí às vezes chegavam meninas que contavam histórias que mexiam no lixo para comer o resto que tinha. E aí, enquanto estava lá, desejava estar aqui. Aí estava aqui, tá ruim. Porque eu queria só café puro, porque eu queria só leite puro, porque eu queria não sei o quê, porque eu tenho intolerância, porque eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. Sabe? Umas coisas assim. E não que, nossa, não é assim, se não pode comer, ok, tudo bem. Mas você via que a pessoa estava murmurando por algo que Deus estava oferecendo a ela de melhor naquele momento. E quantas vezes nós murmuramos por aquilo que o Senhor está nos dando? A gente ora por um marido, aí a gente começa a murmurar porque tem aquele marido. A gente ora pedindo um filho, aí daqui a pouco, ai Jesus, não consigo dormir de noite. Nossa, esse menino não dorme. E aí eu começo com a minha própria boca. Em vez de profetizar, eu já começo a murmurar. E às vezes até amaldiçoar. Isso é porque muitas vezes nós não sabemos direcionar os nossos objetivos, os nossos passos de acordo com o nosso objetivo. Nós continuamos paralisados nas nossas emoções e nos nossos sentimentos de momento ou naquilo que vem para a nossa mente. E aquele povo, né, caminhando, eles começaram a olhar para trás. E quando eles começaram a olhar para trás, o Senhor, ele se irou com aquilo e ele disse para aquele povo assim: olha, essa geração não vai herdar a terra prometida. E apenas Josué e Caleb foram os que entraram, né, da geração antiga na terra prometida. Mas eu queria declarar sobre a sua vida hoje que você é a geração eleita, que você já pisa na terra prometida e que a partir de você, todos os seus filhos, seus netos, os seus bisnetos continuarão pisando na terra prometida.
Entenda que qualquer esforço que você está fazendo hoje vai valer muito a pena. Ontem mesmo eu estava relembrando, né, no TPM, nós, né, eu e as minhas 3 irmãs, eu tenho ainda a caçula, mas nós 3, as mais velhas, somos de uma nova geração. De uma geração que conheceu a Jesus, de uma geração que se arrependeu e de uma geração que está fazendo a diferença para que os nossos filhos, os nossos netos, venham viver uma vida diferente do que a gente viveu. E quando eu visito a minha família, eu olho para aquela situação e eu vejo abundância em muitas coisas, mas eu vejo ainda muitas coisas que poderiam ser quebradas se Jesus fosse o centro de todas as coisas. Vícios, maldições. Então, assuma o seu papel. Assuma o seu papel de herdeiro do reino. Você já visualizou isso. A terra já está sendo visualizada por você. É você que já está buscando essa terra prometida. E através de você, outras pessoas virão. E aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho ninguém mais na minha família. Mas Deus vai te dar filhos espirituais. Deus vai te dar netos. Deus vai te dar. Porque Ele quer que através de você, através de mim, nós possamos mostrar a outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Esse Jesus de abundância, esse Jesus irreparável, esse Jesus que faz recomeços, esse Jesus que muda a história. Assim como Ele mudou a minha lá 7 anos atrás. Ele vai mudar a sua. Porque hoje eu estou retornando para a minha terra. Mas eu estou retornando com uma outra mentalidade. Uma outra Selma. Claro que eu tô mais velha, né? Mais vivida. Mas uma outra pessoa. Quando a gente estava cantando aqui, né? Fere meu coração com uma ferida de amor por ti. Sabe? Nós muitas vezes, Deus permite que nós sejamos feridos para que nós sejamos amadurecidos. Muitas vezes, você vai olhar e falar assim, por que o irmão falou isso para mim? Por que o irmão fez isso comigo? Ei, não é sobre você, é tudo sobre ele. Você precisa aprender, às vezes, algumas coisas para que você mude de fase. Sabe, igual num jogo. Quando eu não jogo, tá? Mas quem joga aí de plantões, quando você morre no jogo várias vezes, você aprende todas as estratégias, não aprende? Para quê? Para que você jogue de novo e na próxima você vai vencer. E assim é na nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos maduros para a gente herdar uma terra que mana leite e mel. Porque senão, quando eu chegar nessa terra de frutos grandes, eu vou estar com uma mente de escassez e eu não vou aproveitar. Porque aquele povo entrou na terra prometida, mas com a mentalidade antiga dos antepassados. E aí, quando Josué saiu, eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar. Né? Então, nós precisamos herdar a terra prometida com uma mentalidade diferente. Para que a gente possa viver o novo do Senhor. Para que a gente possa aprender a criar, para a gente possa aprender a crer, visualizar propósitos de Deus para a nossa vida. Para que a gente possa aprender, quando nós tivermos uns sonhos, nós lembrarmos daquilo que diz na palavra, deleite-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Os planos do Senhor é maiores e melhores do que o meu. Então, por isso eu continuo crendo. E quando os meus olhos não vê, quando os meus olhos não enxergar nenhum recurso, quando os meus olhos ainda continuar olhando para aquilo que não deve ser olhado, eu vou me lembrar que quem me criou, quem me formou, tem um plano para a minha vida
e é Ele quem cuida de mim, cuida da minha família, é Ele que provém todas as coisas, é Ele que provém o ir e o vir, é Ele que faz tudo sobre a minha vida. E é nessa palavra que eu quero crer. Quando eu estou ali numa santa ceia e eu olho para o pão e eu olho para o vinho, eu preciso crer que quando eu me alimentar daquilo, eu estou me alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Porque se eu banalizar esse momento, eu não vou entender o que isso vai fazer dentro da minha vida. Então eu preciso crer nisso. E aí eu quero dizer para vocês o que te faz olhar para trás. Quais são os pensamentos falsos que hoje você os assume como verdade? E aí lá no versículo 8 diz assim, ó, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter a certeza que tudo que está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Sabe? Às vezes a gente quer respostas rápidas, igual o miojo, né? A gente está nessa fase do fast food. E aí a gente quer resposta para ontem. Eu acho engraçado que às vezes eu converso com algumas pessoas e eu falo assim, olha, eu acho que é momento então de você voltar, parar, orar, vai ler a Bíblia, o Senhor vai falar. E as pessoas não conformam com essa fala. Não, mas tem que ter uma resposta. Eu preciso fazer alguma coisa. Às vezes o Senhor quer que nós só desaceleremos para a gente ouvir a voz dele. Para a gente não pecar mais do que a gente já é pecador. E eu quero ler com vocês Deuteronômio 7, 9. Que diz assim, ó. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações a sua aliança, de amor com todos os que o amam, obedecem a seus mandamentos. Amém? Hoje eu não tenho uma palavra muito grande para dizer, porque eu quero permanecer no meu coração com essa palavra. Josué 1:3, todo lugar que eu pisar a planta do meu pé, eu te darei como Moisés, como prometeu Moisés. E mesmo que se eu vier a esbarrar em pedrinhas, em pedras grandes, em montanhas, eu vou me lembrar que o Senhor me amou de tal maneira que deu seu único filho para que eu creia nele e eu não pereça. Que eu não viva com os meus pensamentos, mas que eu viva com a verdade que o Senhor tem para minha vida. Se eu continuar vivendo com os meus pensamentos, eu vou perecer e eu vou retroceder. E o ano de 2024, na virada do ano, uma das coisas que ficou muito forte para mim era não retroceda aquilo que eu falei ao teu coração, mesmo diante das dificuldades. Porque eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então não é sobre mim, é sobre ele. Então se eu não tenho circunstâncias, recursos, pessoas, eu vou orar e vou consagrar ao Senhor e ele há de fazer. Porque o desejo do meu coração é amar o Senhor sobre todas as coisas, é meditar no livro dele e continuar propagando o evangelho para que outras pessoas também comecem a amar o Senhor assim como eu o amo. Amém?